Olá, você que me assiste para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. É uma grande alegria, uma grande satisfação para mim ter essa oportunidade de a gente compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor, que tanto fala ao nosso coração, que tanto nos edifica, que tanto nos ajuda nesses dias, especialmente nesses dias, nesse cenário de pandemia que a gente está passando, esse cenário tão complicado, tão difícil e tão, por que não dizer, caótico. Eu espero que a leitura que você e eu temos feito, dentro daquela programação da escola, da leitura da Bíblia toda em um ano, e a gente já avançou bastante aí nesse ano, né? A gente já estamos aí no meio do ano, já praticamente passando, não, estamos chegando no meio do ano, né, o final de junho, e eu quero crer, quer dizer, na verdade não é que eu queira crer, na verdade eu tenho certeza de que as leituras, você acompanhando aí as leituras aí da Bíblia, com certeza você tem sido edificado. As leituras do livro de Salmos, elas trazem efetivamente muita enlevo espiritual, né? E até mesmo por conta dessa característica do livro de Salmos, os nossos estudos aqui eles são um pouquinho diferentes dos demais livros. Afinal de contas, o livro de Salmos ele conta com diversos temas espalhados aí ao longo do livro, e a gente está tentando exatamente pegar alguns temas, talvez mais, não vou dizer mais interessantes, mas os temas assim, talvez mais os que nos trazem algum tipo de questionamento, talvez, ou então talvez algum tipo de dúvida. Claro que a gente não consegue esgotar todo o livro aí nessas aulas, ainda que sejam algumas aulas, mais do que uma ou duas, né? A gente vai gastar aí umas 4 ou 5 aulas, 4 para ser mais preciso, né? Mas assim mesmo a gente não consegue realmente explorar tantas riquezas aí desse livro tão bonito e tão lido aí por todos nós. Então eu quero convidar você para fazer uma pausa nesse vídeo. Se você ainda não orou antes de assistir, de iniciar esse vídeo, eu quero te convidar para que você faça uma pausa e faça uma oração pedindo ao Senhor que realmente Ele nos edifique nesse estudo, para que realmente saiamos diferentes de quando nós iniciamos esta aula, e que realmente seja para a glória do Senhor. Ora, então, eu convido você para fazer essa oração se você ainda não fez. Muito bem. Vamos lá, então, falando e continuando, né, o nosso estudo aqui do livro de Salmos. Eu vou fazer uma rápida introdução em respeito a você que eventualmente não tenha assistido as duas aulas anteriores de Salmos, mas também respeitando aqueles que eventualmente já assistiram, indo um pouquinho mais rápido nessa parte introdutória, porque eu não quero ser repetitivo também. Se você ainda não assistiu as duas aulas anteriores, eu convido você para assisti-las também, ok? Mas sem prejuízo aí da gente falar um pouquinho sobre a parte introdutória agora. Bem, Salmos, a gente colocou então esse título, né? Essa é uma sugestão de título para esse estudo do livro de Salmos, quando a fé inspira a poesia. Falando bem rapidamente aqui, assim como a gente já falou na introdução do livro de Jó, a poesia hebraica é composta, na verdade, ela consiste, né, numa rima de ideias e não de sons, onde a gente tem paralelismo sinonímico, quando a gente tem ideias iguais com palavras diferentes, o paralelismo antitético, que é quando existe um contraste de ideias, e o paralelismo sintético, quando existem ideias complementares. A segunda ideia complementa a primeira. Os salmos, então, são orações e cânticos que foram, assim, resultado de experiências dos adoradores, experiências dos salmistas, experiências pessoais até, dos salmistas, né? E ele foi
até mesmo por conta disso, como a gente sempre fala, até mesmo por conta disso ele nos toca tanto, né? Os salmos, eles nos trazem tanta identificação, porque, afinal de contas, muitas das experiências dos salmistas são as nossas experiências. Temas principais do livro de Salmos, né? Luta, esperança, a gente vai falar bastante sobre, sim, a gente vai tentar falar bastante, né, sobre a esperança, sobre a confiança, né, em Deus, o triunfo, o fracasso, a gratidão, o arrependimento, a enfermidade, a pobreza, o exílio, a injustiça, entre outros, ok? Eu também não tenho a pretensão de ser exaustivo aqui, de esgotar os temas. Existem muitos outros temas aí que a gente pode falar, né? Jesus e os Salmos, a gente falou sobre Jesus fazendo menção aos Salmos, né? A gente falou sobre Mateus 5, Mateus 27, Lucas 23. Um dos Salmos que está aqui, né, que está aqui citado, né, que é quando Mateus 27, 46, ele relata a experiência do Senhor Jesus na cruz, o Salmo 22, versículo 1, que é muito tocante, muito profundo para nós, e eu espero que até o final dos nossos estudos de Salmos a gente consiga falar a respeito desse Salmo também. E aí, os Salmos são, então, uma compilação feita por ocasião do regresso do exílio babilônico. Certo? Muito bem. Falando, então, a respeito da estrutura. A gente tem 5 livros, o livro 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E aqui a gente vê as divisões dos livros, né? O livro primeiro, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O livro 2 vai do 42 ao 72, o livro 3 do 73 ao 89, o livro 4 do 90 ao 106, o livro 5 do 107 ao 150, sempre com uma doxologia, aqui que a gente coloca aqui também. A doxologia seria, mais uma vez falando, é um arremate de louvor, é um fechamento de uma expressão de louvor a Deus, ok? Então, para cada um dos livros, a gente tem aqui um espaço para doxologia. Muito bem. Vamos falar nesta aula sobre salmos de confiança. E como a gente precisa de ler e de refletir a respeito desses salmos de confiança nesses tempos que a gente está vivendo, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de crise da saúde, crise econômica, enfim, a gente está passando por um momento que nos causa uma série de questionamentos, até uma série de expressões, digamos assim, expressões que nos causam espanto, até, nos causam ficamos perplexos, enfim. Vamos lá. Eu coloquei alguns exemplos de salmos de confiança, né? Um dos exemplos é o 11, o 16, o 23 muito conhecido. Eu acho que se você não conhece, não sabe de cor, certamente já está conseguindo, já de alguma forma, decorar muitos desses versos desse salmo. Esse salmo realmente é o salmo, talvez, não sei se a gente pode falar assim, né? A gente pode falar nesses termos, mas é talvez o salmo mais famoso do livro de Salmos, certo? O Salmo 62 e o Salmo 131. Na verdade, mais uma vez, outra vez dizendo, eu não estou sendo exaustivo. Essa lista aqui não quer dizer que somente esses salmos são salmos de confiança. São alguns exemplos que eu coloco para que você tenha uma base aí do que seriam esses salmos de confiança. Salmos em que existe uma exortação para que nós confiemos no Senhor. E eu quero convidar você para a gente refletir a respeito do Salmo 62. O Salmo 62 é um salmo exatamente desse tipo de exortação à confiança, é um salmo de Davi.
É um salmo que, em que Davi ele convida, mais do que convidar, ele exorta você e eu a confiarmos no Senhor. Vamos ler o Salmo 62, abra sua Bíblia, no Salmo 62, pode dar uma pausa, ok? Para achar, para que a gente leia junto, mas diz assim o Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem. Da boca bendizem, porém, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuir segundo as suas obras. Muito bem, eu quero destacar alguns versículos, especialmente nesse momento aqui, de forma inicial. O versículo 8, a primeira parte. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre confiar. É fato que confiar em Deus em todo o tempo, ele exige de nós realmente o confiar. A fé, ele exige de nós uma série de convicções que nos são, que algumas vezes, essas convicções elas são menos testadas. E em alguns momentos, mais testadas, em alguns outros momentos, muito mais testadas. Quando tudo vai bem na nossa vida, essa questão da confiança em Deus, ela fica até de uma certa forma facilitada. Quando tudo vai bem na sua vida e na minha vida, confiar em Deus passa a ser até uma facilidade, não sei se eu poderia dizer dessa forma, mas eu diria que não existem dificuldades em confiar em Deus quando está tudo bem. Quando você e a sua família está com saúde, você e a sua família têm o pão de cada dia, quando está tudo correndo bem, o seu trabalho está indo bem, o seu casamento está indo bem, o seu namoro está indo bem, a sua faculdade está indo bem, você está com boas notas na escola, você está com uma performance boa no seu trabalho, o seu chefe está até pensando em te dar uma promoção, a sua loja, o seu negócio está indo super bem, enfim. Quando está tudo muito bem, o confiar em todo o tempo, ele passa a ser, entre aspas, por favor, entenda bem o que eu quero dizer, o confiar passa talvez até ser quase desnecessário. E aí
entra mais aquela questão de exaltar o Senhor e louvar o Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que está acontecendo. Mas o confiar realmente passa a ser um pouquinho menos, digamos assim, menos relevante. E eu não quero dizer que não seja, ele é relevante, mas eu estou dizendo na nossa perspectiva, muitas vezes o confiar passa a ser até uma coisa automática, né? Uma coisa que você não precisa de ler, você não precisa de refletir sobre isso, porque o confiar entendam bem o que eu quero dizer. Talvez seja até desnecessário naquele cenário e naquele contexto, nesse contexto que a gente está falando. Só que existem outros momentos também na nossa vida. Existem os momentos difíceis. E o momento que a gente está passando agora é um momento difícil. É um momento de dificuldade. Em maior ou menor grau, é um momento de dificuldade. É um momento em que a gente teve que mudar todos os nossos hábitos, né? Em que a gente teve que repensar o nosso modo de vida, a gente teve que readaptar uma série de comportamentos, e isso trouxe, não apenas isso, mas isso trouxe uma série de temores. Primeiro, o temor da integridade física, a integridade da saúde, da nossa própria saúde, que a gente começou a ter temor de pegar esse vírus, né? Segundo, a gente começou a ter consequências no nosso mercado em geral, né? As lojas tiveram que fechar, os negócios foram severamente afetados, pessoas tiveram perda de emprego, pessoas perderam seu emprego. Quantos irmãos nossos não estão passando por essas dificuldades, como você mesmo e eu estamos passando por uma dificuldade em maior ou menor grau, estamos passando por isso. E é nesses momentos em que a exortação desse Salmo 62 ela passa a ser ainda muito mais importante do que aquilo que eu falei, que a gente estava falando, que a confiança ela não é somente no momento difícil, mas também é no momento bom, porque o confiar em Deus significa você, muitas vezes, no momento de bonança, no momento de fartura, no momento de que tudo vai bem, é confiar em Deus porque é dele que vem. E muitas vezes a gente pode cair na tentação de achar que não é bem de Deus isso. Isso é meu, isso é coisa que eu conquistei, é uma coisa do meu mérito, que eu estou alcançando o sucesso profissional, o sucesso na faculdade, o sucesso no meu casamento e assim por diante, na minha família, na educação dos meus filhos, é porque eu sou o cara. E aí também que entra aquela questão que eu falei, né? Que tudo isso que eu falei da desnecessidade, muitas vezes, não é da perspectiva do Senhor, mas é na nossa perspectiva. E que muitas vezes a gente pode cair na tentação de achar que a gente não precisa confiar tanto nele, né? Porque afinal de contas, tudo vai bem, porque eu estou conduzindo muito bem o barco, eu sou um cara inteligente, eu sou um cara capaz, e eu sou um cara que confio no meu tato. E aí que a exortação de confiança em Deus, ela entra a sua grande importância nos tempos de bonança. Ok? Mas vamos falar dos tempos em que a gente está vivendo, os tempos de dificuldade. Como é tão importante a gente falar sobre confiança em Deus nesse momento? Confiai nele, ó povo, em todo tempo, versículo 8 novamente. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. No tempo bom, até mesmo por conta do que a gente acabou de falar. Porque no tempo bom a gente muitas vezes não confia nele, mas confia em nós mesmos. E isso é um grande problema. E confiai nele, ó povo, em todo tempo, no tempo ruim também. E principalmente no tempo ruim. Mas em todo tempo.
Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse tempo ruim, esse tempo que a gente está passando, esse tempo que nos causa assim tanto questionamento muitas vezes. Talvez quantos de nós aí estamos questionando tudo isso que está acontecendo, questionando a Deus talvez até começando a murmurar, que é um perigo também. Aliás, é o grande perigo desses tempos de pandemia, a gente murmurar, a gente começar a reclamar. Poxa vida, já estou 3 meses aí parado. Como é que pode, Senhor? Como é que isso pode acontecer? Como é que o Senhor pode fazer isso comigo? Né? Confiar nele ao povo em todo o tempo. E eu quero falar de um exemplo de alguém que não passou por uma dificuldade somente. O problema dele, o tempo difícil dele, não foi o tempo somente de dificuldade mais ou menos, ou um tempo de dificuldade grande somente. Eu quero falar de alguém que passou por um tempo de dificuldade extrema. E você e eu, a gente vai entender muito bem por que a gente está falando de dificuldade extrema. Eu estou falando de Abraão. Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, o capítulo 22 de Gênesis, ele vai nos apresentar uma situação que Abraão enfrentou. Abra sua Bíblia no capítulo 22 de Gênesis e eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de confiança em Deus. Vamos lá. Diz assim o capítulo 22, a partir do versículo 1, e a gente vai ler até o versículo 19. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela
serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Muito bem. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão dificuldade extrema. Você deve conhecer bem a história de Abraão. Você sabe, você já leu Gênesis, você sabe da história dele, de como foi que Deus o chamou da sua terra para ir para outra terra, e Deus foi lá e falou para ele: olha, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, vou te dar uma descendência que, você olhando para as estrelas, né, vai ser muito mais do que esse número de estrelas aí que você está vendo. Enfim, e Abraão era um cara rico, era um cara que tinha muita posse, muitas posses, enfim, ele era um cara, talvez aí, o que a gente pode dizer, né, sairia aí na Forbes, né, um dos caras mais ricos aí do mundo conhecido. Mas ele era um cara que não tinha filho porque a sua esposa Sarai não podia ter filhos, era estéril. E aí é interessante a gente pensar que essa questão de ter filho naquela época era uma questão muito cara, era uma questão muito importante para alguém ter descendência. Ou seja, você não ter descendência colocava você numa classe, digamos assim, numa segunda classe de pessoa. Naquela sociedade em que Abraão vivia, você não ter filho significava que o seu Deus, o Deus em quem você cria, ele não havia te abençoado. Então, a pessoa via, por exemplo, que o cara não tinha filho, e eu estou dizendo isso porque para a mulher era muito pior, mas também para o homem isso era importante, isso pesava muito também. O cara olhava para você: olha, eu não tenho filho. Desculpa, o cara olhava para você e falava: poxa, você não tem filho? O cara, não tenho, né? Ok. O cara não falava nada, talvez, mas ficava aquela coisa: esse Abraão aí, sei lá, hein, ele é um cara, não sei, mais ou menos. Mais ou menos isso que se passava naquela época. Então você não ter filhos o colocava numa situação de, digamos assim, segunda classe, né? Não é a classe do cara que é o cara mesmo, apesar do cara ser rico, mas tem alguma coisa aí que está meio mal colocada aí, é uma coisa que, enfim, está no nível não ideal. E se isso era assim para o homem, imagina para a mulher, né? Que a mulher naquela época era quase tratada como objeto, ela praticamente servia para servir, desculpe, para servir. Ela servia para servir. Servia para dar filhos, servia para trabalhar para o seu marido, servia para satisfazer as suas necessidades sexuais, enfim. A mulher era uma mulher objeto. Enfim, é isso. E aí Abraão era esse homem próspero, muito rico, mas que não tinha filho, e aí Deus vai falar para ele: olha, eu vou te dar um filho, desse filho eu vou fazer uma grande nação, que daí você vai olhar para as estrelas do céu e você não vai conseguir contar, e assim vai ser a sua descendência também, em ti serão benditas todas as nações. E aí Deus vai dar essa promessa para ele, e entre a primeira vez que Deus promete para Abraão um filho e efetivamente o nascimento de Isaac, que a gente acabou de ler aqui, se passaram aí 25 anos. 25 anos entre a primeira promessa, desculpa, não é a primeira promessa, a primeira vez que Deus falou a respeito de filho para Abraão e o nascimento de Abraão. Se passaram 25 anos.
Abraão tinha 75 anos quando ouviu pela primeira vez de Deus que ele seria pai de uma grande nação. E quando ele tinha 100 anos, Isaac nasceu. 25 anos. Não é brincadeira. E aí, Isaac nasce, Abraão e Sara, tomados aí por uma alegria incontida, Isaac cresce, Isaac é tratado, cuidado da melhor forma possível, da forma mais cuidadosa, desculpem a redundância, mas com um amor maior que poderiam dar para ele. E aí Abraão vislumbra aí, né? Olha, realmente, está aqui a promessa do Senhor feita. Isaac vai ser um cara que vai se casar, vai ter filhos, e aí a partir dele vai vir uma grande nação. Só que aí Deus chega e fala o seguinte para Abraão, né? Abraão, vem cá. Faz o seguinte, você pega o teu filho aí agora e me entrega em holocausto, tá bom? Isso que está dizendo aqui o versículo 2 do capítulo 22. A Bíblia não nos dá muitos detalhes, né, sobre o que aconteceu depois que Deus deu essa ordem para Abraão. Mas eu não acho muito difícil a gente pensar sobre algumas coisas que podem ter acontecido e que podem ter passado na cabeça desse homem Abraão. É certo que Abraão era um homem de muita fé, mas não sei se você vai concordar comigo, mas essa situação de dificuldade que a gente estava falando, né, voltando aqui, a gente está passando por um momento de dificuldade na pandemia. Não sei se você vai concordar comigo, mas a situação de Abraão não foi uma situação de dificuldade, foi uma situação de extrema dificuldade. Porque, afinal de contas, pense você comigo, Abraão chega depois de tanto tempo de promessa, de ter passado por tantos conflitos, né? Afinal de contas, a esposa dele era estéril, e aí nesse meio do caminho ainda teve aquela questão de Sara entregar a sua serva para Abraão ter o seu filho, né? E aí nasceu Ismael, nesse meio do caminho, né? Antes até do nascimento de Isaac, e aí teve toda essa questão, né? Poxa, olha, tá demorando, e Sara vai lá e fala, não, vai lá de uma vez, vamos fazer com que essa história se resolva de uma vez, porque me parece que não vai ser por mim. Enfim, tudo isso se passa, aí vem Isaac, e aí Deus de repente chega num dia em que está tudo caminhando bem, parece, para Abraão, né? Olha, Isaac está crescendo, está virando um homem aqui, está tão bonito. Aí Deus chega e fala, olha, mata ele para mim. Abraão deve ter chegado e dito assim, peraí, não está escrito isso na Bíblia, tá? Mas você viu aqui que não está escrito, mas Abraão, é isso mesmo, Senhor? Não é isso que o Senhor quer? Isaac? Aquele que demorou 25 anos, o Senhor tinha falado lá 25 anos atrás e que nasceu depois, que a gente teve toda aquela dificuldade, né? Sara disse uma coisa, Sara até duvidou, deu risada, eu também dei, fiquei ironizando a sua promessa, tal, mas aí de repente isso se concretizou e agora a gente está aqui e agora eu estou vislumbrando realmente que será uma grande nação a partir dele e agora o Senhor quer que eu o mate? Que eu entregue para o Senhor em holocausto? Abraão deve ter entrado sei lá, numa crise, num parafuso, mas, apesar disso, ele foi lá e obedeceu. Eu fico pensando, de repente, será que ele contou para Sara? Porque se ele contou para Sara,
Eu fico imaginando o que aconteceu, qual foi a conversa de Sara com Abraão, né? Imagina, né? Abraão chega assim, acorda de madrugada, que foi isso que aconteceu, né? Levantou-se Abraão de madrugada, né? E aí Sara ali, de repente, não tinha falado nada, era uma conversa de Deus com Abraão ali de noite, e aí ele foi dormir, e aí ele fala, e aí ele acorda de madrugada, e Sara fala assim, né? Meio sonolenta ainda, olha, por que você vai acordar tão cedo assim, Abraão? Onde você vai? O que você vai fazer? Aí Abraão fala assim, então, sabe o que é, Sara? O Senhor falou comigo de noite e falou falou para eu ir lá no monte, no Moriá, terra de Moriá, ali no monte, e é um monte, né? Existe essa citação ao monte, né? Falou para eu ir lá para a terra de Moriá para entregar o Isaquezinho lá para sacrifício. Sara deve ter falado assim, meio sonolenta, falando assim, Abraão, deita aí, você não está bem. Você está cansado, você deve ter trabalhado muito, não sei se você andou bebendo alguma coisa ontem, alguma coisa te fez mal, alguma comida, né? Deita aí, deita aí, dorme, você está sonhando, você deve ter tido algum delírio noturno. Deita aí, querido. E Abraão vai falar, não é não, sabe? É isso mesmo. Foi isso que Deus falou para eu fazer. Aí Sara insiste de novo, né? Fala, olha, Abraão, faz o seguinte, eu acho que você tomou o remédio errado, hein? Vai lá, toma o remédio certo. Eu acho que você andou trocando medicamento. Olha, sabe, lembra aquele remédio? Não, aquele remédio é de noite, viu? Não é de manhãzinha. Ou o contrário, né? Aquele remédio é de manhãzinha, né? De noite. Você tomou algum remédio estranho aí. E Abraão diz, não, é isso mesmo. E aí Sara deve ter, é tudo suposição, tá? Sara deve ter levantado e falado, não, você não vai. Você não vai, não. Isso eu não vou deixar você fazer. O quê? Depois de tudo aquilo que a gente passou, depois de tudo que nós passamos e todas as nossas dificuldades e todos os nossos conflitos, você vai fazer isso? Você está louco. Eu não vou deixar você fazer isso. Enfim, isso aqui é só uma cogitação, né? E um exemplo de cogitação das dificuldades que Abraão teve para obedecer à voz do Senhor, né? Mas ele obedeceu. E ele foi lá, pegou Isaac, levou Isaac até o monte, e ele ia fazer exatamente. Aliás, ele não ia fazer, ele fez. Ele pegou Isaac e foi lá. Foi lá, pegou lá alguns servos dele e falou assim: olha, vamos lá, me ajuda a levar lá todas as coisas que eu tenho que levar, e o Isaac vai comigo, e ele vai subir comigo, e depois que a gente adorar, a gente vai voltar. Mas eu fico pensando no caminho. Vamos pensar um pouquinho sobre o caminho entre a casa de Abraão ali e o lugar do sacrifício. Será que Abraão conseguia? Será que Abraão conseguia fazer orar a Deus e até entoar algo parecido com esse Salmo 62? Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Eu estou lendo aqui os versículos 1 e 2 do Salmo 62. Só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Vamos pensar um pouquinho sobre esse salmo, né, na perspectiva de Davi, né? Davi escreveu esse salmo aí, a tradição judaica atribui esse momento da composição desse salmo
muito provavelmente aí quando ele foi vítima daquela conspiração ali de Absalão, né? Em que muitos se voltaram contra ele, conselheiros, né, que ele tinha na sua corte se voltaram contra ele e foram para o lado de Absalão, né, como é o caso de Aitofel, né? Aitofel passou para o lado de Absalão, enfim. E aí Davi ele escreve esse salmo, né, esse salmo que a gente leu, de confiança no Senhor, né, de que Deus é a minha salvação, Ele é o meu refúgio, não serei muito abalado, enfim. Só que aí a perspectiva de Davi é de outros homens virem contra ele, e ele estar declarando a confiança no Senhor que Ele é a salvação nossa, e que é mesmo. Sem dúvida é. Mas aqui a situação de Abraão é um pouquinho diferente. Porque quem é que foi contra, entre aspas, Abraão aqui? Quem é que se levantou contra Abraão, entre aspas, aqui? Foi algum homem? Algum homem que veio matar Isaac? Foi algum inimigo de Abraão que chegou e invadiu ali a tenda de Abraão ali, sequestrou Isaac e ameaçou, falando, olha, é o seguinte, você tem que fazer tal coisa, senão eu vou cortar o pescoço dele. Eu vou matar o seu filho. Foi algum outro homem que fez isso? Não. Foi Deus. Entre aspas, foi Deus que foi contra Abraão. Foi Deus que levantou esse problema para Abraão. Foi Deus que o colocou nessa crise. E é por isso que eu estou dizendo crise extrema. Porque assim, você pensar em Abraão falando esse salmo, entoando esse salmo aqui, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Como é que, pensando aqui na cabeça de Abraão, poxa, eu vou esperar de Deus a minha salvação, mas ele é que criou o problema agora. Como é que eu vou esperar de Deus uma solução para o meu problema? Não vai ter solução, porque é dele. O problema que eu estou vivendo agora, né, foi Deus quem colocou. Deus é que falou para eu matar o meu filho, né? É ele que se levantou contra mim no final das contas. Quase como se fosse um inimigo. Quase isso. Só que assim mesmo, Abraão foi lá. E fez aquilo que Deus falou para ele fazer. E é interessante, né? A gente começa a pensar, poxa, logo que a gente lê uma passagem como essa, né, que nos causa tanta estranheza e tantas questões, tantos questionamentos vêm na nossa mente, né, e com Abraão deveria ter sido muito pior, né? Por exemplo, a primeira coisa que a gente questiona é por quê, né? Qual é, Senhor? Qual foi Abraão deve ter pensado, né? A primeira coisa, mas Senhor, tem certeza? Por que eu tenho que fazer isso, Senhor? Eu pensaria. Especialmente por conta de todo esse contexto que a gente estava falando agora, dos 25 anos, enfim, de tudo isso, né? Imagina, Abraão, depois de ter um filho tão esperado, depois de 25 anos, ele mata o seu filho, ele volta àquela questão ali que a gente falou no começo, né? De aquela condição de segunda classe, né? Poxa, agora eu tenho um filho, agora eu posso falar, isso aqui é meu filho, isso aqui é minha descendência, né? E aí Deus manda matar essa descendência, Abraão, né, na cabeça dele, poxa, eu vou voltar a ser o cidadão de segunda classe que eu era, de novo, né? Isso pensando no próprio umbigo, né? Mas eu acho até inevitável a gente pensar dessa forma, né? Como é que eu vou voltar àquela condição, né? Eu vou ter nenhum descendente novamente, né? O objeto, sim, o objeto no bom sentido, mas o objeto da promessa que foi aqui cumprida, a promessa que foi cumprida, Deus fala para eu
entregar para ele. Imaginem como ficou a cabeça de Abraão e imagina como fica a nossa cabeça quando nós passamos por problemas graves, grandes e talvez extremos, como foi o caso de Abraão. E aí a gente questiona. A gente tem dificuldade em ter confiança no Senhor. E especialmente aqui Abraão, né? Porque essa confiança no Senhor, é como a gente está falando aqui, como é que eu vou confiar no Deus da minha salvação, se é esse Deus da minha salvação que está me trazendo problema? E aí a gente começa a pensar realmente nesses porquês. Por que será que Deus fez isso? A gente não sabe muito bem. A gente tem algumas pistas. Né? Porque Deus ele fala muitas vezes, né, de teu filho, teu único filho, aquele que tu amas, né? Ele fala muitas vezes a questão desse teu filho, teu filho, teu filho. Alguns intérpretes colocam aí na questão de Abraão, né, que talvez Abraão estivesse quase que idolatrando seu filho. Pode ser que seja isso, não se sabe, mas enfim, Abraão foi colocado à prova e Abraão passou na prova, porque afinal de contas ele, no momento em que ele ia sacrificar o seu filho, Deus foi lá e falou, não, pode parar, não é para você matar o teu filho Isaac, não. Está aqui o cordeiro, está aqui o carneiro, ok, para você entregar para mim o holocausto em substituição ao teu filho, né? E aqui tem uma figura muito bonita a respeito do Senhor Jesus, né? Do sacrifício de Jesus em nosso lugar, mas isso aqui é um tema para uma outra oportunidade. Mas o que eu quero, aonde eu quero chegar com tudo isso, é que as coisas que acontecem na nossa vida a gente não vai entender Deus. Porque o Senhor ele tem coisas que elas não são reveladas. Muitas coisas elas ficam com Deus e é com Deus que vão ficar pro resto da nossa vida. E talvez nem na eternidade a gente vai ter oportunidade de saber por quê. O nosso grande problema para entender, ou mesmo para confiar, é porque muitas vezes Deus ele vai contra as nossas expectativas. A expectativa de Abraão era uma, e a expectativa de Deus, nesse momento, era totalmente diferente. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. A expectativa nossa, ela não é satisfeita. E a gente começa a questionar Deus. Aí a nossa confiança em Deus começa a baixar. Só porque Deus deixou de satisfazer uma expectativa minha, uma expectativa sua. E aí, por conta disso, a nossa confiança nele cai. Não é isso que a gente deve fazer. O nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento em que Deus ele deve ser Deus, porque ele é Deus, ele pode fazer tudo. Ele é Deus. Ora, se ele quiser tirar tudo de alguém, de mim, quiser tirar tudo, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Ele é Deus. Claro que isso não é fácil, isso é dificílimo, né? Jó, a gente falou em algumas aulas anteriores, foi exatamente isso que aconteceu com Jó, não foi? Jó perdeu tudo, a única coisa que ele não perdeu foi a vida, mas a vida ficou por um fio também, porque ele ficou doente. E ele ficou gravemente enfermo. E foi a única coisa que ele não perdeu, porque do resto ele perdeu tudo. Tudo, absolutamente tudo. E a expectativa nossa não é essa, óbvio. Quando a gente vive, a gente faz o nosso planejamento, a gente planeja tudo, a gente quer uma vida feliz, uma vida realizada, uma vida de conquistas. E aí Deus ele vem, muitas vezes ele quebra essa expectativa, mas ele é Deus e a gente não pode colocar Deus dentro da nossa expectativa, mas a gente deve se colocar dentro da expectativa de Deus. E é nesse sentido que a gente
fala a respeito do salmo de confiança. E como é difícil muitas vezes, e eu estou falando de um caso extremo aqui, em que Abraão realmente ele se colocou na expectativa de Deus, e ele não fez o contrário. Ele não colocou Deus na expectativa dele. Ele se colocou na expectativa do Senhor. Olha, Senhor, é assim? Então tá, eu não estou entendendo nada, mas vamos lá, vamos para frente. Inclusive, Hebreus, ele é muito claro quando ele diz o seguinte, né? Que Abraão ele tinha fé suficiente para crer que Deus haveria de, inclusive, ressuscitar Isaac, se fosse o caso. Então, Abraão ele foi testado no seu extremo, mas ele tinha muita fé e ele tinha exatamente essa confiança que a gente está falando aqui no Salmo 62, né? Que dele vem a minha salvação, né? Espera silenciosa a minha alma. Confia nele em todo o tempo. Claro, isso não é fácil e isso não, de maneira alguma, isso é uma coisa tranquila, isso é uma coisa para a gente cantar de uma forma muito fácil, mas é o que Deus espera de nós, que a gente confie nele a todo momento. E esse confiar tem exatamente esse sentido, né? Ele traz no fundo, traz exatamente essa questão de nós nos colocarmos na expectativa do Senhor. E não o contrário. Não o contrário. Vejam que interessante, né? A gente acabou de falar de Jó. Vai saber que aqui a Bíblia não diz, mas vai saber se não foi Satanás quem chegou e falou para Deus assim, olha, esse Abraão aí, né? Poxa, olha, ele está todo contente, né? Todo feliz aí, depois de tantos anos aí que o Senhor tinha prometido esse filhinho para ele está feliz aí, né? Tá mostrando para todo mundo, tá aqui meu filho, olha como ele está crescendo, ele está forte, está com saúde, ele é bonito, né? Olha como ele está. E aí Satanás fala assim, então, vamos ver, vamos ver não. Fala assim, vai saber, Senhor. Tira esse garoto aí da vida dele e vamos ver o que vai acontecer com Abraão, né? Vamos ver se Abraão continua sendo o que ele é no seu relacionamento com o Senhor, né? Vai saber. Pode ter sido isso. A gente não sabe. Mas se foi, Abraão, assim como Jó, passou no teste, passou com louvor. Passou com louvor porque ele teve confiança no Senhor. Ele teve confiança no Senhor. Eu vou fazer uma ilustração muito mal comparada. Quando a gente vai lá na aula de natação, eu e o Dante, o meu filho mais novinho, o que ele faz? Né? A gente tem um momento ali, aqueles exercícios na água, e tem um momento de um exercício específico que ele fica na borda, fica de pé, e a professora fala assim, pode pular agora. Aí o pai, obviamente, tem que ficar lá embaixo, na piscina, esperando que o filho pule, né, para segurar. Né? Não vamos deixar a criança ali solta. E ele, na verdade, esse aí é o momento preferido dele, né? Ele pega, ele vai para a borda e ele pula, e pula, vamos para frente, vamos lá. Ele faz isso, ele pula com todo o seu ímpeto, todo contente, todo feliz, porque é um dos momentos mais gostosos para ele, é pular na água. Né? E ele vai porque ele confia, na verdade. Graças a Deus ele não teve, espero que ele nunca tenha algum tipo de problema na água para ele ficar com trauma, né? Mas enfim, que isso acontece muitas vezes, né? E é isso que, é exatamente por conta disso que a gente tem que ficar lá. Mas ele vai porque ele confia. Ele vai porque ele confia que o pai dele está ali, ou eventualmente a mãe dele, a Cleide, está lá na aula também, eventualmente para segurar ele lá e não deixar que aconteça nada, que ele não sabe ainda o que é engolir água, enfim, mas ele sabe que tem alguém lá para segurar a onda, para segurar o BO, né? E é isso.
nós sabemos que Deus está aí, e é essa confiança que a gente tem que ter nele. A confiança de que Ele está lá, apesar de ser extremo. Abraão falou, mas Senhor, o que é isso, Senhor? É isso mesmo? É. Vem. E Abraão foi. Ele chegou e pulou na piscina. Ele pulou e falou, vamos ver. Mas não vamos ver, vamos ver o que é. Não vamos ver, não vamos ver de eu confio que tem o Senhor ali para me segurar. E aí, aquele questionamento que eu fiz no começo, será que Abraão conseguiu falar isso que está no Salmo? Dele vem a minha esperança, a minha salvação? Dentro disso tudo a gente pode concluir que sim, que Abraão chegou, ele foi no caminho dizendo o seguinte, se ele não foi com essas palavras, ele foi com essa ideia, do Senhor vem a minha salvação, eu não serei muito abalado, porque Ele é a minha rocha. Será que a gente está preparado para ter a confiança, essa confiança, nos momentos extremos? Porque é isso que é o momento que Abraão passou e é mais ou menos, é muito menos, mas assim, de qualquer forma, é um momento de dificuldade que a gente está passando agora. Vamos então falar assim também? Confiar no Senhor em todo o tempo, né? Falar para o Senhor que Ele é a nossa salvação, Ele é a minha rocha e não serei abalado. E para isso, é como a gente disse, novamente falando, a gente tem que sair da perspectiva de que Deus ele tem que se amoldar à nossa expectativa. Nós sim é que devemos nos amoldar à expectativa do Senhor, e não o contrário. Porque quando a gente começa a ter um relacionamento de Deus, esperando dele que ele faça, que ele seja aquilo que ele quer que nós sejamos, a gente está no caminho errado. Deus ele vai ser o que ele é Deus. E ele não vai ser aquilo que a gente quer que ele seja. Ele não vai fazer aquilo que ele quer que a gente faça. Ele vai ser Deus, ele vai continuar a ser Deus. Azar o nosso. Azar o nosso se a gente continuar com a ideia de que ele tem que fazer o que ele tem que a gente quer que ele faça e que ele tem que ser o que ele quer que ele seja. Ele tem que ser o que nós queremos que ele seja. Vamos abandonar isso. Ele é Deus. Ele é Deus, ele vai fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, e nós temos que entrar nessa perspectiva. E aí é a confiança em Deus que tem que ser, mais uma vez aí, destacado. Ok? Confiar nele, ó povo, em todo o tempo. No tempo de fartura, no tempo de bonança, e principalmente no tempo de dificuldade, de grande dificuldade, de dificuldade absurda, de dificuldade que muitas vezes desafia a nossa racionalidade, desafia a nossa razoabilidade em tudo, né? Que nos traz assim tanto questionamento e tanto conflito até. Que o Senhor nos abençoe assim, que o Senhor nos permita que nós tenhamos muito claro essa perspectiva, esse entendimento de que Ele é Senhor, Ele é Deus. E nós estamos aí então confiantes nele, de que dele vem a nossa salvação em todo momento. Que o Senhor assim nos abençoe. E que nós sejamos assim edificados nisso e que nós tenhamos essa perspectiva sempre. Um grande abraço, até a próxima aula.